Fala, meu povo. Fala, comunidade. Bora. Último treino da semana. Preparados? Vamos iniciar nossos treinos para a gente ficar livre das dores lombares. Vamos iniciar. Hoje nós vamos fazer um treino para uma pessoa que está com bastante dor. Então a gente vai fazer um treino mais leve, pensando em reestruturar o organismo. Então vai ser um treino de mais movimento, para a pessoa saber que pode se movimentar de forma segura, sem medo. Então vai ser um foco diferente das últimas semanas. Nós trabalhamos um pouco mais de carga. Hoje nós vamos trabalhar, a pedido de vocês, um treino mais sutil, né? Pensando em trabalhar todas as estruturas do corpo para dar um alívio nas dores. Deixa eu só botar aqui minha cola. Beleza? Então será um treino bem dinâmico, mas ao mesmo tempo pensando numa pessoa com dor. Então vai ser diferente das outras semanas, como a gente vem falando. Beleza? Então vamos iniciar. Vamos fazer o trabalho respiratório. Então vamos deitar de barriga para cima. Vamos deixar a perna lá em cima. E vamos fazer a respiração. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca devagar. O outro lado. Ache uma posição neutra. Deixe sua coluna confortável. Se por acaso sentir dor, pode trazer aqui e deixar aqui em cima. Aqui embaixo, não tem problema. Ótimo. Deixou. Agora, vamos puxar o ar pelo nariz, solta pela boca e deixa a perna escorregar. Ó. E volta desfazendo. O outro lado. Seis repetições. O ar sai quando você está empurrando a perna, ó, e puxa devagar. Não faz muita força. Deixa ela escorregar e você só acompanha. Levemente. Aqui a gente vai relaxar nosso quadril. Então é uma excelente estratégia para você iniciar o dia quando você estiver na cama, tá? Que aquela pessoa que acorda já com dor. Essa é uma excelente estratégia. Beleza? Outra estratégia muito boa para a gente trabalhar a nossa torácica é o relógio. Então a gente fez, no último treino, nós fizemos assim, ó. Quem estava presente lembra. E hoje nós vamos fazer assim, ó. Eu vou passar o meu dedão no solo, ó. Bem de leve. E vou até onde eu sinta confortável. E volto desfazendo. Deslizando de leve. E volto. Deixa alongar. Solta o ar. Quando eu estiver fazendo um movimento de ida. E vou puxando quando eu volto. Fazer do lado assim de costas para vocês verem a dinâmica do outro lado. Vou sempre arrastando. E vou acompanhando meu braço. Muito bem.
Agora, vamos ficar semi-ajoelhado. A mão aqui, ó, eu vou segurar minha coxa com a mão contrária, tá vendo? Minha coxa esquerda que tá na frente, eu tô com o meu braço direito. Então, vou segurar aqui, ó, olhando para frente e vou fazer o movimento olhando. A tendência é que meu quadril, minha perna queira fazer isso, ó. Não vai deixar. Você vai travar aqui, ó. Não é simplesmente botar a mão. Trava mesmo aqui, ó. E vou soltando o ar. Seguro aqui, travo e olho. Melhora a postura ao seu máximo. Deixar o tronco neutro, tá? E desfaço. Beleza? Esse é o primeiro bloco. 4 exercícios bem simples para você fazer. Você pode fazer dentro do seu quarto. Então vamos lá de novo. Então levanto aqui, ó. Deixo nessa posição. Posso botar a mão aqui, ou posso botar a mão aqui, ó. Eu sentir minha respiração, para ver se eu estou fazendo a expansão pulmonar torácica interessante. Não estou muito restrito. Deixar aqui agora. Encher o tórax, esvazio todo. Enche o peito, solto todo. O outro. E desfaço. Agora, mobilidade quadril. Vou fazer de frente para vocês verem a dinâmica. Ó. Então, deixa a perna cair para o lado, ó. Empurro e volto controlando. Sem desespero. Ó. E volto. E volto. E volto devagar. E volto. E volto. Bem de leve. Relógio. Quanto mais o quadril fica estável, melhor é. E é normal você sentir repuxar aqui, ó. Abaixo aqui, acima um pouquinho do glúteo. Do quadril. Outro lado. Outra coisa que é muito comum, é muito normal você sentir um lado mais preso que o outro. Por exemplo, esse lado aqui, ó, eu sinto que ele é mais travado do que o outro lado. Então, há um problema na hora que eu chego aqui, ó. Então, eu chego aqui e começo a repuxar bastante. E aí vem um pouquinho, levemente, um desconforto. Não chega a ser dor, mas é um desconforto. Isso é normal também. Muito bem. Semi-ajoelhado. Trava
e olha para sua mão. Solta o ar quando estiver olhando lá para trás, soltando o ar e volta. Deixa o mais possível ereto para que você ajude e facilite seu movimento. E volto devagar. Muito bem. Esse é o ponto. Agora, vamos voltar de novo para fazer o último bloco. Desculpa, a última série desse bloco. Posturado, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Troca o lado. Ótimo. Mobilidade quadril. Usa ao soltar. Essa é uma excelente estratégia. Relaxa muito bem o quadril. Então tira aquelas dorzinhas, aquelas tensões que a gente tem no dia a dia. Mesmo que você não tenha dor, é agradável de fazer esse exercício. Bem suave. Controla o movimento. Não é para empurrar de uma vez. E volto devagar. Outro lado. Soltando bem o ar. Solta, relaxando. Muito bem. Agora vamos para o último. Controla bem o tronco. Estabiliza. Muito bem. Agora vamos dar uma descansada, de leve, e vamos continuar para o segundo bloco. E vai continuar na mesma pegada. Trabalho de movimento com tranquilidade. E aí a gente vai vendo. Porque muitas vezes a pessoa tem uma dor e quando ela flexiona, a maioria de nós, quando tem dor assim, na coluna, é quando vai à frente. Aí sente. E aí tem o movimento que a coluna mais gosta, que é a extensão nesse caso. Você vai para frente e sente dor, se você faz isso, geralmente, ela alivia um pouquinho mais o quadro de dor. Então esse treino aqui é basicamente isso.
gente vai fazer muito trabalho de extensão e mobilização da coluna, para que quando a pessoa vai entendendo, o corpo dela vai entendendo que ela pode se movimentar sem lesões, não vai aumentar essa lesão, porque quando a gente tem dor, a gente acaba desenvolvendo um medo, que eles chamam de cinesiofobia, que é o medo do movimento. Ah, não, se eu fizer isso aqui, minha coluna vai travar. Se eu for no chão, vai travar. Se eu for fazer isso, vai travar. Então, consequentemente, a gente vai desenvolvendo isso na nossa cabeça que o movimento ele é lesivo, mas é ao contrário. Então, esse treino é para isso. É para isso, para esse tipo de gente que tem medo, de pessoa que tem medo de se movimentar. Beleza? Todos nós já tivemos. Eu já tive um tempo que eu não conseguia amarrar meu tênis, por causa da dor nas costas. E aí eu tinha medo, tinha muito receio de fazer esse movimento para abaixar. E hoje eu vejo que é seguro você fazer o trabalho. Normal. Então vamos fazer a passada. A gente já fez esse exercício aqui. Então, ó, vou fazer a passada para frente, como se eu estivesse andando. Vou fazer aqui e depois eu vou incluir os braços. Ó. Então, jogo lá em cima, volto, ponta do pé. Então, faço extensão de coluna, flexão de coluna. E aí, quando eu trago o pé para cá, eu alongo a cadeia posterior. Tá? Então, quando eu faço isso, quando eu faço esse movimento e trago a ponta do pé, eu tensiono essa cadeia e quando eu vou lá embaixo, eu tensiono mais ainda. Então, relaxa a musculatura toda da perna, da lombar. E aí eu faço esse movimento de varrer, ó. E aí você alonga mais ainda. Então, é muito bom esse exercício. E o outro exercício, a gente vai fazer uma marcha, que é para trabalhar o quadril. A gente trabalha esse movimento, a maioria das vezes, no início, na parede, segurando na parede, e a pessoa vai fazendo o movimento. Até o dia que chegar a fazer com carga, como eu já fiz aqui. Quem estava na live viu, ou quem acompanhou depois. Então, esse movimento, ó, é a marcha. Então, eu vou olhar para frente, travo o corpo e vou fazer movimentos aqui, controlando. Não é isso aqui, ó. Isso aqui eu estou em flexão de coluna. É isso aqui, ó. Tá? Controla o movimento. Ó. Aqui eu estou simulando uma marcha. E essa marcha aqui vai trabalhar o meu quadril. Vai fazer um trabalho de mobilidade de quadril. E ao mesmo tempo, um trabalho de estabilidade de quadril. Porque para você levantar uma perna e não cair, o outro quadril ele tem que estar ativo. Então você acaba trabalhando o glúteo. É o que a gente faz no dia a dia quando você está caminhando, quando a gente está caminhando. Beleza? E aí, o outro exercício é a ponte em movimento. Nós já fizemos ela aqui. Então, eu vou subir. Abrir mais a base um pouquinho. Eu vou subir e desço controlando a carga. Desço controlando. Esse exercício ele serve muito para estabilizar o nosso quadril. Só que o tronco, o corpo, o abdômen, ele entra também na jogada por causa da estabilidade. Então, quando eu subo lá, eu tenho que estabilizar bem, ao mesmo tempo que o meu abdômen ele contrai para segurar o movimento. Um exercício simples que vai trabalhar bastante o glúteo e a posterior de coxa e a estabilidade do quadril. Então, todos esses exercícios são pensados para uma demanda específica. E todos eles, como já mostrei aqui em outras lives, você consegue fazer com carga, que é o nosso objetivo. É deixar você forte, imóvel, forte, imóvel. E seu movimento seja limpo. Aí eu puxo o ar lá em cima, ó, e solto aqui embaixo. Ó.
Tudo bem? A ponte. Pode levantar a ponta do pé, igual eu estou fazendo, e aí você vai dar uma ênfase maior ainda. Então, quando você subir, você empurra o chão com os calcanhares, e você automaticamente vai contrair o glúteo. E aí volta devagar. Muito bem. Retomamos. Não vai descansar porque é um treino tranquilo. Aí você pode descansar se você tiver com dor. E aí você faz controlado. Quando a gente avança no treinamento aqui no estúdio, a gente começa a usar esses exercícios como trabalho de mobilidade no início do treinamento. Então a gente faz esse trabalho com o aluno e aí depois a gente insere as cargas dentro do contexto que ele necessita. E aí gradativamente isso começa a dar certo. É bem interessante. E 7. Perdi as contas. A marcha, posturado, olhando para frente, eu travo aqui, ó. Quando eu faço, fecho o punho, eu travo toda a musculatura do cinturão escapular. Isso aqui me ajuda a estabilizar mais o movimento. Então esse punho fechado aqui, ele não é à toa. Muito bem. Ponte. Muito bem. Respirem. Aí você pode perguntar assim, esses exercícios funcionam a longo prazo? A gente tem um aluno aqui que ele treina online com a gente, presencial, ao vivo, igual a gente aqui agora. Ele mora no Haiti, que ele é diplomata, e a gente trabalha com ele sem carga. Ele não treina com carga porque não tem onde comprar lá, é muito difícil, é muito difícil de comprar, então a gente treina com carga. E aí a gente já começou com ele uma dor no ombro, que ele tinha de uma lesão que ele teve, escorregou e segurou na árvore, fez a distensão, rompeu o ligamento do manguito, e ele treina online com a gente, sem carga, já melhorou muito o ombro, já não tem mais dor, e a única coisa que a gente tem lá é aqueles mini bands, o resto é tudo peso corporal. E ele faz exatamente esses exercícios em alguns dias, para o alívio da dor no ombro, que às vezes, como ele trabalha muito tempo sentado, ele tem, ou aquele desconfortozinho na lombar, que é muito característico de pessoas que trabalham sentado e funciona. Inclusive, eu vou ministrar aula para ele hoje, às 10 horas. Ele treina comigo segunda, quarta e sexta. Então, você vê o tanto que esses exercícios, o mais básico que sejam, eles funcionam muito bem. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer um exercício específico para a gente trabalhar a extensão de coluna. É importantíssimo. Chama-se Singe.
Vamos trabalhar o agachamento, trabalhar um pouquinho mais de perna e glúteo. E vamos fazer um trabalho de estabilidade da cadeia posterior, que é um exercício muito usado no yoga, que é eles chamam, tem vários nomes, né? Cão olhando para cima, cão olhando para baixo, né? Cachorro olhando para cima, né? Eu não dou, né? Eu coloco ponte, ao contrário, eu dou os nomes dos meus exercícios, que fica mais fácil para eu lembrar na hora da montagem. Então, assim, a gente vai fazer 6 respirações de forma isométrica, o agachamento 6 repetições e o outro exercício também 6 repetições. A gente pode aumentar essas repetições ao longo do processo. Então, a gente vai 6, 8, 10, 12, volta de novo. Quando a gente volta novamente para 6, a gente já volta com carga. E aí vai, voltou, chegou no 12, volta de novo com carga, uma carga maior. E isso gradativamente a gente vai fazendo com todos os alunos. Então, as fins basicamente vou deitar, vou fazer de frente, ó, vou deixar mais ou menos, vou ficar assim, né? Ó, minha mão mais ou menos aberta, um pouquinho mais aberto que os ombros, e vou estender e vou manter neutra a minha coluna e vou fazer 6 respirações aqui, ó. Puxar pelo nariz, solta pela boca. E desço devagar. Muito bem. Agora o agachamento, que a gente vem fazendo já, na altura do ombro, na largura do ombro, desço controlando. Nós vamos fazer bem, controlando, não vamos fazer rápido. Vamos sair pensando em todo o movimento, jogo o quadril para trás, sento, volto devagar. Mais um. Lembrando que a pessoa está com dor nesse treino, então tem que ser controlado o movimento, que vai ajudá-lo a desenvolver uma simetria, uma simetria em ambos os lados. Ele não vai jogar o corpo para um lado ou para o outro. Recentemente a gente pegou um aluno aqui, quando foi avaliar, ele agachava e não, já agacha com carga. Quando ele chegou, era um problema no joelho. Quando ele começou a fazer os agachamentos, a gente viu que ele soltava só para um lado. E a gente falou, não, você está jogando só o peso para um lado, por isso que o seu joelho está doendo, ele está sobrecarregado. E aí a gente está ajustando, está montando, desenvolvendo uma estratégia para ele não fazer isso. Como? Exercícios unilaterais. Então ele vai estabilizar fazendo um agachamento unilateral para ele ter essa consciência corporal de ele dividir. Depois a gente vai para o simétrico de novo. Então o último, vou entrar na posição de prancha. Entro na posição de prancha, jogo o quadril lá em cima, tento relaxar o máximo que conseguir os calcanhares, vai sentir uma tensão muito forte, volto. Esse exercício é muito bom, mas as panturrilhas, elas gritam. Muito bem. Então são esses o último bloco. Lembrando sempre que faz um pouquinho, respira, faz de novo, respira, sem pressa, não tenha pressa em terminar o exercício. Vou beber água toda hora porque eu estou embaixo do ar aqui e a garganta seca. Ó, vou fazer de lado a esfinge agora. Então abro bem a base, ó. Uma base que eu sinto confortável. Puxo o ar pelo nariz, solto pela boca, abro o peito e mantenho minha coluna neutra, inclusive minha cervical. Então não vou ficar assim nem assim. Vou ficar com ela neutra.
Ah, não me sinto confortável de ficar assim. Então, fica aqui, ó. Não tem problema. Tá? Seu corpo falou, tu não sente? Tá sentindo incômodo? Baixa. Tá sentindo incômodo? Fica deitado. Aqui, ó. Não tem problema. Eu fiz um curso uma vez, eu lembrei agora, onde a gente fazia esse exercício, só que o nosso parceiro de treino, ele segurava o nosso calcanhar e empurrava o calcanhar para baixo. E aí era na contagem do professor. Então, cara, era muito desconfortável. Cara, tinha gente que falava, para, não aguento mais não, professor, não solta, não solta. Cara, muito desconfortável. Porque você segura, você estica tudo essa musculatura, toda essa musculatura, do lado da lombar até embaixo. Então, para a gente que é mais encurtado, principalmente homem, nós sente demais isso aqui. Eu só em você relaxar a panturrilha, igual eu estou fazendo agora, relaxando, tentando, empurrando ao mesmo tempo os calcanhares para o solo, já parece que está rasgando a sua pele, está rasgando o músculo. Mas é interessante você trabalhar, fazer um trabalho de alongamento, que é muito bom, né? Principalmente para quem tem dor lombar e geralmente tem algum tipo de encurtamento, que é uma defesa do corpo, tá? Muita gente tem isso aqui encurtado e acha que é isso que está causando a dor lombar. Mas os estudos mostram que é ao contrário, isso aqui é uma proteção do corpo. O corpo enrijece mais porque entende o seguinte, fala, opa, peraí, vou gerar um pouquinho mais de estabilidade, um pouquinho mais de rigidez para proteger essa região que precisa. Então, muitas vezes é assim. Então, vamos lá de novo. O último. Abra bem a base. Coluna neutra, inclusive a cervical. Aqui você pode fazer em movimento também, tá? Mas a gente vai fazer em isometria, que eu acho mais interessante nesse momento. Muito bem. Agachamento. Controla a carga. Não tenha pressa para fazer o movimento. Sinta que os calcanhares, os dois, estão empurrando o solo. Muito bem. Agora finalizamos. Agora a gente vai para a parte de alongamento. Então, vou cruzar a perna aqui, ó. Vou olhar para o outro lado aqui com o braço aberto. Então, jogo para a direita e olho para a esquerda. Vai sentir repuxar aqui, ó. Jogo para o lado.
Esse lado repuxa menos. Entra um pouquinho mais, agora eu cruzo mais, ó, tá vendo? E vou buscar, ó. Ó, pro lado. Eu posso buscar tanto o primeiro aqui, como o segundo pé aqui, ó. Tá? Tanto um como o outro. Estamos alongando aqui a região do glúteo. Perna na frente, ó. Perna na frente. E aí, no centro.